Oi, pessoal, tudo bem? Gente, hoje então a gente continua, dá continuidade às aulas da nossa disciplina. É, Só deixar claro, tá, pessoal? É um pouco acelerado, os vídeos são um pouco acelerados, né? Mas eu estou sempre à disposição via e-mail para vocês tirarem dúvida, tá? Sempre manda e-mail, que vai ser o nosso canal principal de comunicação. Outra coisa. Como é vídeo, vocês conseguem voltar à explicação de alguma coisa para rever, né? Então procurem fazer isso se algo não ficou muito claro. E além disso, se vocês acharem que está ficando muito entediante a minha fala, porque normalmente quando a gente assiste a aula em vídeo realmente fica um pouco cansativo, no YouTube dá para vocês aumentarem a velocidade de reprodução, tá? Colocar lá em 1,25 até 1,5 dá para acompanhar bem, tá? Acho que a velocidade em 2, que é o dobro da velocidade, aí é mais para quem fala muito devagar, desse jeito. Aí você precisa aumentar, porque senão realmente a gente dorme, né? Fica cansativo demais. Mas eu recomendo que vocês vão assistindo, vão pausando, vai no Code Blocks, faz o exemplo, tá certo? Vão caminhando junto para não ficar muito maçante, tá certo? A não ser que você esteja assistindo no celular, né? Fica um pouco mais complicado, mas se vocês tiverem a oportunidade de ir assistindo no computador, né? Num computador, para vocês poderem ir indo trabalhando, seria o essencial, tá bom? Seria o fundamental, na verdade, tá? Bem, hoje então a gente vai ver, eu vou ver se eu consigo gravar numa aula só, eu acho que não. Se eu conseguir, ótimo. Se eu não conseguir, a gente divide em duas partes de novo, tá? Igual a gente fez nas estruturas condicionais. A gente vai falar das estruturas de repetição, tá? Que é o capítulo 3 da nossa apostilinha. As estruturas de repetição, pessoal, como o próprio nome diz, elas permitem que um trecho de código ele seja executado repetidas vezes, dependendo de uma condição, de um controle que vai haver sobre essa repetição, tá? Quantas vezes eu quero executar, ou eu quero ficar executando até que uma situação específica aconteça. E a gente vai ter estruturas que são mais indicadas para determinadas situações, mas isso não impede que você use uma numa situação e use a outra estrutura ou as outras estruturas de repetição para resolver o mesmo problema da mesma forma, tá? Só que tem que fazer algumas adaptações, algumas não mudanças, mas tem que fazer o controle que uma faz, você tem que replicar na outra. Tá? Mas com o tempo e com a experiência, vocês vão percebendo que quando a gente vai usar o for, por exemplo, a gente está preocupado normalmente com uma contagem, com uma quantidade de vezes normalmente fixa, ou mesmo que essa quantidade de vezes ela seja uma entrada, ou seja, o tamanho de uma estrutura de dados que a gente vai ver ainda, a quantidade de repetições dependa disso. Enquanto um while e um do while, ele vai ficar executando ad infinito, assim, teoricamente, né, até que uma condição específica ali dentro do corpo dele aconteça e vai fazer ele parar. Tá? Mas isso, como eu disse, é mais fácil perceber na, na prática do que ficar criando receita de bolo para vocês decorarem, tá bom? Então, os exercícios que serão feitos são exercícios específicos que a gente resolveria normalmente usando o for, e os exercícios de while e do while, exercícios específicos que a gente resolveria usando essas estruturas, tá certo? Tem professor que às vezes passa assim, x exercício de for e manda refazer com while. Ou faz de while e manda refazer com for. Eu acho isso besteira, tá certo? Eu acho que isso cria mais confusão do que ajuda, tá? Então, como que funciona a estrutura de repetição for, né? Qual que é a sintaxe dela? Perceba, a gente está sempre seguindo esse padrão, né? A gente tem a sintaxe, a gente tem uns balõezinhos ali, números entre parênteses, na verdade, dentro do código, que isso aí é só um esquema para vocês entenderem. E depois a gente tem um que eu chamo ali de diagrama de fluxo, mas é um diagrama de transição de estados, tá? Vocês vão ver diagramas parecidos com esse na disciplina de linguagens formais e autômatos. Vocês vão ver os autômatos e eles são parecidos com essas coisas aí, tá bom? Que no fundo, é uma estrutura matemática computacional chamada grafo, tá? Mas isso a gente não vai entrar em detalhe agora não, tá? Então, voltando aqui, né? Como que é a sintaxe do for? É a palavra-chave for, abre parênteses, e aí ele tem três seções. Essas seções, pessoal, importante, elas sempre são separadas com ponto e vírgula, tá bom? Não é vírgula, não é
ponto, não é outra coisa. É sempre ponto e vírgula. Como se fossem três instruções, na verdade são, que estão aqui dentro do for. Essas três seções, as três são opcionais, mas normalmente, na maioria das vezes, a gente usa as três, tá? A primeira, a gente chama de inicialização, que é onde a gente vai inicializar a variável ou as variáveis que vão controlar a execução do for, normalmente uma só, pode ter mais de uma, mas normalmente uma só. O teste, ele vai ser o teste lógico igual aos testes lá do if, dos else ifs, que ele vai, cada vez que ele der verdadeiro, o bloco de código associado a essa estrutura de repetição for, ele vai ser executado. E por fim, uma seção aqui de passo que a gente chama, que é aqui que vai modificar a variável que está sendo usada aqui no teste para verificar se vai haver repetição de novo ou não, tá? Então, isso que vai acontecer. Então, dando verdadeiro no teste, executa o bloco de código, terminou de executar, executa o passo, executa o teste de novo para verificar se tem que executar a repetição mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez, até que uma hora, normalmente, esse teste vai dar falso e eu vou terminar a execução do for e eu vou continuar o programa. Pode ter um for dentro de um for? Pode. A gente vai ter exercícios disso. Pode ter um for dentro de um for dentro de um for? Pode também, tá certo? Então, vamos dando prosseguimento aqui. Antes de falar dos operadores aqui, deixa eu só mostrar o diagrama aqui de fluxo para vocês entenderem. Então, a gente tem lá, né? A gente tinha lá, deixa eu pôr o programinha de desenho aqui por cima. Era for, inicialização, teste, passo. É lógico, isso aqui não é isso aqui, né, pessoal? A gente vai pôr código de verdade aqui, só para a gente montar o esquema para entender o diagrama aqui, tá bom? Esse é o 3, esse é o 4, o 5 está aqui e o 6 está aqui. Então vamos lá, o código vem executando, chegou no for. O que vai acontecer na hora que chegou no for? Então, ó, veio executando. Aqui eu encontrei um for. O que vai acontecer? Primeira coisa que vai acontecer, vai executar a sessão de inicialização uma vez só. Então, executa isso aqui. Ao executar isso, passa para executar o teste, que é o nosso bloco 3 aqui. Ó. Se o teste deu verdadeiro, eu executo tudo que está dentro aqui do for, da chave de abertura até a chave de fechamento. Terminou de executar até a última linha, vem para executar o passo, que é a seção 4 aqui, e volta para rodar o teste. Se o teste der verdadeiro de novo, executa o bloco, terminou o bloco, executa o passo, executa o teste. Esse ciclo aqui, ó, que é o laço, que é a repetição. Eu fico repetindo a execução enquanto o meu teste dá verdadeiro. Uma hora, normalmente, o teste vai dar falso. E na hora que ele der falso, ao invés de executar o bloco, eu continuo a execução a partir da chave de fechamento daquele for que está em execução. Tudo bem? Tem como parar o for de duas formas. A gente vai ver uma forma só, que é usando um... Na verdade, tem até mais de duas, tá? Mas assim, não vamos complicar antes da hora. A forma mais usual, vamos dizer assim, é usando a instrução break. É a mesma ideia do break lá do switch. Lembra que o break do switch, quando eu encontrava um break, eu saía do switch? O for é a mesma coisa. Às vezes, dependendo do algoritmo que a gente está implementando, a gente quer se acontecer determinada situação aqui dentro, a gente quer parar o for, a gente não quer continuar ele. Então, é só ter um break. O break vai fazer o for mais interno, o for que ele pertence mais internamente, parar. Tá certo? O que eu estou querendo dizer com isso? Se o break estiver dentro do bloco de um for que está dentro de um for, vai ser o for de dentro que vai parar. Tá certo? E vai continuar a execução do externo, no caso, né? Tem também a palavra-chave continue. Continue mesmo, igual em português. Continue. O que ela faz? Ela para a execução do bloco na onde ela é encontrada e vai executar o passo. É como se é um break que não sai do for, que ele só para a execução do bloco e vai executar o passo de novo. Só que isso aqui a gente nem vai ver exemplo, eu acho que não tem nem exercício que envolve isso aqui,
tá bom? Mas são coisas que às vezes na prática a gente acaba se encontrando algumas situações que a gente quer fazer isso, tá? Mas aqui a gente não vai se preocupar. Outra forma de parar é se esse for estiver dentro de uma função e a gente mandar dar um return. Mesmo no nosso código, se a gente der um return zero aqui dentro do for, a gente para a execução do programa inteiro. Mas isso assim, não vamos entrar nesse tipo de detalhe não, tá? Não é a hora ainda. Então vamos só deixar o break aí à vista da gente, tá bom? Bem, como que a gente escreve um for de verdade? Antes de a gente ver esse exemplo aqui, vamos fazer o primeiro exercício e aí fica mais fácil de vocês enxergarem e de eu mostrar aquele exemplo que eu estou querendo falar para vocês, tá certo? Então, o exercício 3.1. Então, vamos lá, pessoal. Aqui o assistente eu vou falar de novo, tá? Essa vai ser uma das últimas vezes que eu vou ficar explicando esse assistente. Depois vocês se virem, tá certo? Porque tá tranquilo, né? Então escolhe o C, C++, Source. Aqui, pessoal, como eu falei, a gente pode até dar um skip nessa página aqui para não ficar aparecendo, tá? Eu vou deixar, porque às vezes vocês esquecem de marcar, para não ficar muito diferente do que vocês estão fazendo. Então clique em próximo, linguagem C, escolhe onde vai salvar. Eu já estou aqui na minha pastinha das aulas, é o EX 3.1. Aqui não precisa mexer, tá, pessoal? Aqui seria se a gente estivesse lidando com projetos aqui no CodeBlocks, que é uma estrutura vamos dizer assim, de projeto mesmo, assim, do código, do programa que a gente está implementando, um pouco mais sofisticado. Aqui a gente está trabalhando só com um arquivo, que são só programinhas que a gente chama de brinquedo, né? A gente está aprendendo conceito, tá? Para dar uma acelerada, fiz um template ali com o esqueletinho básico de um programinha. Mas vocês, de novo, é fundamental que vocês sempre digitem do zero, tá certo? Demora um pouquinho, 15 segundos talvez, mas é importante para memorizar a estrutura, tá bom? Do programa, a estrutura básica aqui do programa. Muito bem. Então, pessoal, for. Escreva um programa que imprima os números inteiros de 0, inclusive, a 20, inclusive, usando a estrutura de repetição for. É lógico, se você não estivesse falando do for ali, você poderia digitar 0, 1, 2, 3, até o 20. Mas se o exercício pede de 1 a 1000, você vai ficar digitando de 0 até 1000. Dá trabalho, não dá? E se você quiser mudar para 1 milhão, outro problema. Então, a estrutura de repetição ela vai servir exatamente para isso, para a gente vai lidar com uma variável que normalmente vai aumentar ou diminuir, incrementar ou decrementar, né, respectivamente, e essa variável que vai fazer o controle do for, e normalmente ela vai ser usada dentro dele para alguma coisa, tá? Esse usar para alguma coisa a gente vai ver depois. Por enquanto, no próximo capítulo, na verdade, da apostila, nosso próximo conteúdo, então, esses exercícios nossos aqui são bem simplesinhos. Ele está falando para usar um for e é para imprimir de 0 até 20, tudo na mesma linha. Como que eu faria isso? A gente já sabe que o for ele repete. Se eu tiver uma variável que a cada vez que eu repito o for, eu mostro o valor dela e depois aumento ela em uma unidade, eu vou ter exatamente esse comportamento aqui. Então, vamos pensar. Olha só. Até ano passado, eu obrigava os alunos a declarar as variáveis de controle do for por fora, tá? Fora do for, que seria assim uma forma mais antiga de lidar com isso. Mas a gente não precisa mais fazer isso em C, tá? Já tem alguns anos, então eu vou ser um pouco mais permissivo quanto a isso, tá? Então, na seção de inicialização do for, a gente vai declarar a variável ou as variáveis que vão controlar ele. Normalmente, a gente vai precisar de uma variável só. Se você colocar mais de uma variável na inicialização, já começa a ficar um pouco difícil de ler o que é que está acontecendo, tá? Mas, normalmente, vai ser uma variável inteira, tá bom? E essa própria variável que vai mudar de valor a cada passo que o for executar, eu vou usar ela para imprimir os valores, tá? Então, eu declaro a variável aqui e já inicializo ela com 0, que é o que eu quero. Até quanto que esse i tem que andar? Eu quero até o 20, certo? Então, enquanto o i for menor ou igual a 20, estão vendo que esse aqui é o teste? Então, essa é a inicialização, que ele executa uma vez só. Pus valor 0, declarei o i e pus o valor 0 nele. Aí o teste, enquanto o i for menor ou igual a 20, o meu primeiro i vale 0. 0 é menor ou igual a 20? Ele vai rodar o que está no bloco do for. Já eu volto aqui para fazer o passo, para vocês entenderem, tá? O que eu quero fazer aqui?
Eu quero simplesmente, pessoal, imprimir um inteiro e dar um espaço, e esse inteiro é o meu i. Certo? Tudo bem? Só que, quando eu terminei essa instrução de impressão, que é o valor do i, eu tenho que executar o passo. Quer dizer, tenho, eu não sou obrigado, porque essa seção de passo, as três são opcionais. Ah, se eu colocar um for, então tudo vazio, for, parênteses, ponto e vírgula, fecha parênteses. Pode? Pode. Aí você está forçando o que a gente chama de loop infinito. O for nunca vai sair dele a não ser que tenha um break ou que tenha um return lá dentro dele. Tá certo? Às vezes a gente quer isso. Normalmente, para implementar loop infinito, a gente usa um while, tá? Que é a outra estrutura que a gente vai ver. Outra coisa, se a condição se você quer que o for pare uma hora e você errou a condição ou errou o passo, pode ser que o for nunca pare enquanto o programa estiver em execução. Aí a gente tem de novo o que eu acabei de falar que chama loop infinito. E esse vai ser um problema bem recorrente nas primeiras coisas. Até quem tem experiência às vezes vai implementar um algoritmo que tem um pouco mais complicado, acaba caindo nessa situação de loop infinito e aí tem que pensar um pouquinho melhor na condição que está fazendo o for parar. Tá? Aqui a gente quer, no passo, que o i seja incrementado em uma unidade. Então, a gente usa esse operador, que é o operador de incremento, que ele sempre vai incrementar de 1 em 1, na variável inteira. Então, o que isso aqui está fazendo aqui? Se o i estiver valendo 2, na hora que eu rodar i++, o i passa a valer 3. Na hora que eu rodar o i++ de novo, o i passa a valer 4, 5, 6 e assim por diante. Tá bom? A gente vai detalhar um pouco melhor isso. Eu vou rodar. Olha só. Imprimiu exatamente o que está pedindo no exercício. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, até o 20. Entenderam a ideia? Esses valores são os valores do i, que o i está tendo a cada vez que o for executa. Se a gente for olhar aqui, vamos fazer um esquema aqui para ficar mais, talvez mais claro para vocês entenderem. Eu tenho a memória aqui. Olha esse programa, que programinha simples, né? Quando eu entro no for, o meu for declara uma variável que chama i. Na seção de inicialização, né? Tem uma variável que chama i e já inicializo ela com 0. Eu executo o teste, 0 é menor ou igual a 20? Sim. O que eu faço? Imprimo o i está valendo 0, né? E aí, terminando aqui, eu incremento o i. O que é incrementar? É aumentar em uma unidade o valor que está na variável. Então, se tinha 0, passa a ter 1. Eu vou colocar aqui do lado, tá? Para não precisar ficar apagando. Vou apagar, vai. Espera aí. Vai ficar... aqui quando o fundo está invisível, eu não consigo apagar. Esqueci. Várias, né? Coisinhas ainda que tem que implementar no programa. 0. Passou, não é mais 0, passou a ser 1. 1 é menor ou igual a 20? É. Imprime 1. Incrementa, passa a valer 2. 2 é menor ou igual a 20? É. Imprime o 2. Incrementa 3. 3 é menor ou igual a 20? É. Imprime 3. E vai se repetindo até uma hora que o i vai estar valendo 19. 19 é menor ou igual a 20? É. Imprime 19. 19 incrementa em 1, passa a valer 20. 20 é menor ou igual a 20? É. Imprime o 20. 20 incrementa em 1, 21. 21 é menor ou igual a 20? Não. Parou o for, terminou aqui, retorna. Acabou o programa, imprimiu até 20. Tudo bem? Entenderam a ideia? Uma outra forma de manter o estado da variável para a gente ver o que está acontecendo é usar uma técnica em papel que a gente chama de teste de mesa. E a gente usa isso só quando a gente está lidando com estrutura de repetição, tá? Tem professor que inventa a moda de fazer teste de mesa, às vezes para algoritmos simples, que não tem necessidade alguma de fazer teste de mesa, tá? Mas eu vou mostrar para vocês como que a gente faria nesse caso aqui, ó. Como que é um teste de mesa? Aqui também é meio simples demais para precisar fazer, mas mesmo assim vamos fazer. A gente faz uma tabela, faz um risquinho, e põe as variáveis que estão mudando
com o decorrer do tempo, que elas vão ficar mudando, tá? Aqui no caso a gente só tem o i, então não precisa fazer uma tabela muito grande, põe o i só, tá bom? Se tiver mais de uma variável, você vai pôr nas variáveis e vai traçando riscos aqui, tá? Depois a gente faz isso para um exercício lá que vai precisar de dois controles, dois fors. Então o i começa com 0, não é isso? 0 é menor ou igual a 20? É, imprime o 0. Incrementa o i, aí é assim, ó. Com o passar do tempo da execução, a gente vai preencher na tabela as linhas da tabela. E está valendo 1. 1 menor ou igual a 20? É, imprime o 1, incrementa. 2 é menor ou igual a 20? Imprime, incrementa. 3 é menor ou igual a 20? Imprime, incrementa. Chegou no 19. 19 menor ou igual a 20? É, imprime, incrementa. 20 menor ou igual a 20? É, imprime, incrementa. 21 é maior ou igual a 20, menor ou igual a 20? Não. Parou o for. O que ele faz agora, pessoal? Eu saio do for, né? E agora outro detalhe. Como esse i foi declarado dentro do bloco de inicialização do for, é como se o i pertencesse ao for. A gente fala que o escopo do i é do bloco do for. Esse i só existe aqui dentro, tá certo? Eu só posso usar ele aqui. A partir desse momento, o i ele é desalocado da memória, eu não acesso mais o i. Se eu precisasse ter acesso ao último valor que o i assumiu antes de terminar o for, aí eu teria que declarar o i aqui fora e aqui eu não teria esse int, tá certo? Teria só i igual a 0. Tudo bem? Então tá. Olha o próximo. Escreva um programa que imprima os números inteiros pares que estão no intervalo entre 0, inclusive 50, inclusive, usando a estrutura de repetição for. Tem algumas formas de fazer isso. Você pode fazer um for que o i dele vai de 0 até 50, incrementando de 1 a 1, e vai ter um if dentro dele que você vai verificar. Ó, o i é divisível por 2. O que é ser divisível por 2? É o resto da divisão inteira restar 0, né? Ser 0. Então, se o i vale 0, o resto da divisão de 0 por 2 é 0. Então, você imprime o 0. O 1, o resto da divisão de 1 por 2 é 1. Então, ele não é par. 2, incrementou o i, né? O resto da divisão de 2 por 2 é 0. Imprime o i. O 3, não. Outra forma de fazer é, ao invés de você incrementar o i de 1 em 1, você começa ele de 0 e vai incrementando ele de 2 em 2. Então, 0, depois você incrementa o i em 2. 2 é menor ou igual a 50? É. Incrementa em 2 de novo. 4. 4 é menor ou igual a 50? Imprime o 4. E assim por diante, até chegar no 50. Tá bom? Como que faria se a gente quisesse incrementar de 2 em 2? Lá no igual a 50. Aqui na seção de passo, ou você dá para fazer de duas formas. I igual a i mais 2, ou usando o operador composto de atribuição, que vocês já viram, mais igual a 2. I mais igual a 2. Então, toda vez que executar o passo, incrementa em 2. Ah, eu acho isso aqui um pouco difícil de entender. Não é difícil de entender e é muito útil, mas você pode fazer dessa forma também. I igual a I mais 2. Tá certo? Muito bem. Vamos falar agora dos operadores de incremento e decremento. E depois a gente faz um exemplo um pouquinho mais complicado, vamos dizer assim, de uso de for, tá bom? Então, pessoal, isso aqui está lá no pacotinho de arquivos de código-fonte, está na apostila, né? Que é falando dos operadores de incremento e decremento. Olha lá, operadores unários de incremento e decremento. Por que é unário? Porque eles operam em um operando só. Tá? Não é uma adição, não é uma subtração que você precisa de dois operandos. Eles precisam de um operando só. Tá? Como que eles são? Como que eles são denotados, né? Qual que é a simbologia deles? O incremento são dois sinais de mais juntos e o decremento, dois sinais de menos juntos. Só que eu posso usar eles de duas formas: a forma pré-fixada ou a forma pós-fixada. Ou seja, eu posso colocar antes do operando ou depois
depois do operando. Ou seja, de novo, eu posso ter I mais, que é o pós-fixado, ou mais I. A mesma coisa para o menos. Menos I, menos. Normalmente no for, a gente usa essa forma aqui, tá? Mas se usar essa aqui não vai fazer diferença. Qual que é a ideia, né? Por que que existe os dois? Se existe duas coisas diferentes que fazem, teoricamente, a mesma coisa, é porque existe alguma diferença entre elas. Qual que é? Vejam só. Quando a gente usa o operador pós-fixado, que é o que vai depois da variável, o que acontece? Se essa variável que eu estou fazendo o incremento pós-fixado, ela tiver numa expressão ou na chamada de uma função, o valor que vai ser recuperado para ser usado na expressão aritmética ou para ser usado na invocação da função, ele vai ser o valor que ela tem no momento, antes de ser incrementada. Quando é pré-fixado, é usado o valor, ele é incrementado primeiro para depois pegar o valor. Entenderam o que eu estou querendo dizer? Então vejam só, olha esse exemplo aqui. Declarei uma variável i, inicializei ela com 0 e aqui está falando que o decremento é a mesma coisa que o incremento, só que ele decrementa em 1, tá bom? A gente está usando só o incremento aqui para o código não ficar muito extenso desnecessariamente. Então, olha só, imprimir o valor do i, dei um printf no i. O que ele vai imprimir? Vai imprimir 0. O i está valendo 0. Vamos colocar a caixinha aqui ó, das variáveis. Declarei o i. Inicializei com 0. Mostrei o 0. Agora, olha só. Opa. Esses dois que eu estou variando. Na linha 19, eu rodei i++. Como só tem ele ali, tudo bem. Essa história de ser antes ou depois do uso não vai fazer diferença, porque só tem ele nessa linha. Então, eu usei o incremento pós-fixado. O que vai acontecer? Quando essa linha terminar de executar, eu vou ter o incremento do i e passa a valer 1. Vou colocar aqui fora, mas entendo que está aqui dentro, tá? E imprime o i de novo. Vai imprimir 1, é o que está aqui no comentário. Quando eu dou o incremento pré-fixado, vai acontecer a mesma coisa aqui, porque ele está sozinho na linha 22, ele não está em expressão nenhuma, a gente não vai ver a diferença. Existe diferença, mas a gente não vai ver. Vai imprimir 2, o i passa a valer 2 e imprime o 2. Agora, olha só, se eu usar o incremento pré-fixado dentro de uma expressão ou dentro de uma invocação, uma expressão que eu estou querendo dizer, pessoal, por exemplo, a variável x recebe i++ menos 5, tá bom? Isso que eu estou querendo dizer. Olha só o que vai acontecer. Estou aqui, né? Incremento pós-fixado em uma expressão. Usa o valor, depois incrementa. O i não está valendo 2? Então, na hora que eu rodar essa invocação da função printf, esse i++, primeiro vai pegar o valor do i para ser usado aqui, que está valendo 2, depois incrementa. Então, vai imprimir 2, porque é o valor que está no i. Mas depois da execução dessa linha inteira aqui e pular para a próxima, o i vai ter sido incrementado. Aí eu imprimo o i de novo, vai imprimir 3. Certo? O pré-fixado, ele incrementa primeiro, antes de usar. Então, olha só, na hora que eu dou esse printf aqui, só que agora o meu mais ele é pré-fixado, o i está valendo 3, não está? Que é o resquício aqui das últimas linhas. Mais i. Eu incremento o i e depois uso. Olha, incremento pré-fixado em uma expressão, incrementa, depois uso o valor. Então, o i estava valendo 3, passa a valer 4, uso 4 na expressão, imprime 4 e depois, na hora que imprime só o i de novo, tem 4 ainda, lógico, né? Porque não aconteceu mais nada com ele. Tudo bem? Se vocês têm dúvida que isso funciona, roda o exemplo, mostra exatamente o i que foi declarado, incrementou com um pós-fixado, depois imprimiu, incrementou com um pré-fixado, depois imprimiu. Aí aqui, é essa linha aqui, ó. É aqui, né? Opa. Fechei. Olha lá.
imprime o 2 que o i estava valendo e incrementa. Passa a valer 3. Aí imprime o 3. Aí aqui, imprime depois de incrementado, depois imprime o i de novo. Tudo bem? Para entender, né? Muito bem. Agora, pessoal, vamos ver um exemplo, mais um exercício, que agora talvez seja um exercício já que daí é um pouquinho mais de dor de cabeça. Vou dar uma passada em cada exercício, né? Aí eu explico mais ou menos por cima como que tem que resolver. Então a gente já falou desses dois. O terceiro é para fazer do maior para o menor. Aqui, em vez de incrementar o i de 1 em 1, você decrementa ele, tá? Tem outras formas de fazer? Tem. Você pode manter a estrutura do exercício 3.1 e ao invés de imprimir só o i, você põe 20 menos i. 20 menos 0, 20, 20 menos 1, 19, 20 menos 2, 18, mas assim, que a ideia é tentar usar o incremento e o decremento, tá? Agora aqui, escreva um programa que apresente o quadrado dos números inteiros, de 15 inclusive a 30, inclusive usando a estrutura de repetição for. Então você vai fazer um for de 15 a 30 e a cada execução você vai imprimir o i ao quadrado, i vezes i. Tá lá, 15 ao quadrado dá 225, 16 ao quadrado dá 256, até o 30 ao quadrado que dá 900. De novo, pessoal, são programas de brinquedo para a gente aprender conceito, tá certo? Às vezes vocês vão falar, mas não tem muito sentido fazer um negócio desse, né? Mas é para isso, tá bom? Depois, quando a gente tiver um repertório aí já mais um pouco maior do que das técnicas, das estruturas que a gente pode aplicar na programação da linguagem C, aí a gente começa a ver uns exemplos, uns exercícios um pouco mais sofisticados, tá? Que tem aí já alguma relação com a realidade. Mas por enquanto, programinha de brinquedo, tá? Fornecer um número maior ou igual a zero. Se o valor incorreto for digitado, o programa deve avisar o usuário imprimindo na tela a mensagem valor incorreto e terminar. Caso o número seja correto, o programa deve exibir os números de 0 ao número digitado. Então, por exemplo, digitou o número 7, vai mostrar de 0 até 7. Digitou 500, vai mostrar de 0 até 500. Se for negativo, né, isso, ó, se um valor incorreto for digitado, que olha lá só, que são os menores que 0, ele vai mostrar valor incorreto negativo. Tá bom? Outra coisa, faz um pouquinho, testa. Outra coisa, fez o exercício, põe no juiz para ver se ele está certo. Tá bom? Às vezes você erra um caractere aqui na saída, ele vai dar que está errado. Tá? Aqui é a mesma coisa, né? É o reflexo desse cara aqui. Você digita um valor positivo, né, de 0 a 7, no caso. O 0 não é positivo nem negativo, né? Então, de 0 a 7, e ele faz de 7 até 0, ou do número que você digitou até 0, desde que ele não seja negativo. Então, um número não negativo, né, a gente diz. Aqui é a mesma coisa, só que para o lado contrário. Aqui é a mesma coisa, para o lado contrário. Aqui um programinha de tabuada, né? A bendita da tabuada, né? Hoje em dia acho que nem se ensina, parece que mais tabuada, né? No ensino fundamental. Umas coisas que a gente não entende, né? As modernidades desnecessárias, né? Que aplicam na matemática. Mas enfim. Vamos lá. Tabuada do número 5. O que é para mostrar na saída? Pode ser, pessoal, qualquer inteiro, tá bom? Qualquer int, pode ser até negativo. Vai mostrar o número vezes 0 e o resultado. O número sempre vai dar 0, né? O número vezes 1 sempre vai dar o número. O número vezes 2, o dobro, o número vezes 3, o triplo, até o número vezes 10. Tá certo? Pode ser qualquer número digitado. Olha o que está acontecendo. Eu vou ter uma variável i, que vai de 0 até 10. E em cada vez que eu entrar dentro do for, eu vou mostrar o número que eu entrei antes de começar o for, x, o i, igual ao número vezes i, certo? E pulo uma linha. Então, contra a barra n para pular a linha.
Escreva um programa que apresente se cada número inteiro no intervalo de 45 e 60, os dois inclusivos, é divisível ou não por 4. Utilize estrutura de repetição for. Então, vai lá. 45, 46, 47 até o 60. Se 45 for divisível por 4, o que é ser divisível por? É eu não ter resto na divisão inteira. A gente está falando de número inteiro aqui, né? Então, 45, o resto de 45 por 4 vai sobrar 1, né? Porque o 4 cabe 11 vezes no 45, né? Que dá 44, sobra 1. 46 vai sobrar 2, 47 vai sobrar 3 até o 48, que ele vai ser divisível. Professor, poderia incrementar de 4 em 4, iniciando em 45? Poderia até, só que... Não, na verdade, aqui você já geraria um certo problema, porque você tem que falar se determinado número na sequência é divisível ou não, não só mostrar os divisíveis, né? Então aqui não daria não, tá? Incrementar de 1 em 1 mesmo. Fornecer dois números inteiros e mostrar os números do primeiro até o segundo. E se digitar invertido entre aspas, um maior depois um menor, mostrar do maior para o menor. Então, um menor para o maior, mostra do menor para o maior. Do maior para o menor, mostra do maior para o menor. Então, aqui incrementa, eu vou aumentando. E aqui eu vou diminuindo de 1 em 1. Tá? De novo, um exemplo com intervalos, né? De 5 até 100. Quais são os pares entre esses dois números, inclusive, né, eles. De 20 a menos 30, os números pares entre eles. Esse aqui já tem que pensar um pouquinho mais, que aqui entra a ideia de contador, que é quase o que o i está fazendo no for. Você vai ter que ter três variáveis que vão somar a cada vez que um determinado valor for divisível por 2, ou for divisível por 3, ou for divisível por 4, elas vão incrementar em 1. E no final você tem que dar a contagem. Então, olha só, se eu digitei N1 menos 50 e N2 200, então eu vou do menos 50 até o 200, eu tenho aí 251 números, né? Porque eu tenho do menos 50, eu conto 0, né? Porque está no meio ali do intervalo que vai ser processado, até o 200. Então, quantos múltiplos de 2 existem nesse intervalo? Quantos múltiplos de 3 existem? Quantos múltiplos de 4? Então, dentro de um for vai ter um if, se o i for divisível por 2, você incrementa uma variável que vai só contar os múltiplos de 2. Mesma coisa para o múltiplo de 3, mesma coisa para os múltiplos de 4. Intervalo do maior para o menor tem que funcionar também, tá certo? Somatório. Aqui a gente usa um outro conceito chamado de acumulador. Enquanto ali a gente usava um contador, cada vez que acontece, a gente conta alguma quantidade, né? Aqui no caso de 1 em 1 unidade, aqui a gente está usando um acumulador, uma variável que a gente vai inicializar com valor. Isso aí vai ser exercício para vocês pensarem. E a cada vez que executo o for, eu somo o i nela. Tá bom? Então, o que eu estou querendo dizer aqui? Qual que é o somatório de menos 5 até 50? Eu vou somando esses valores e vou guardando uma variável que armazena essa soma. Então, tem que dar 1260. Fatorial. Aqui é um produtório, né? Só que tem que tomar cuidado que lá no somatório, o acumulador ele vai ser inicializado em zero, porque o zero é a identidade da soma, né? O elemento neutro. É identidade o termo? Acho que é identidade. É o elemento neutro, não é identidade, né? Identidade. Elemento neutro, né? Da soma. Não, ele não altera. Se você soma algum valor com zero, o valor original ele não é alterado. Na multiplicação, se você inicializar a variável que vai guardar o fatorial com zero, o resultado seu vai ser zero. Porque o zero é o elemento nulo, né? Ele vai apagar, ele vai zerar sempre que for multiplicado por ele. Então tem que tomar cuidado aqui. Como que é o fatorial, né? Lembrando, né? Ele é um produtório aqui de i até n, onde eu vou multiplicando o i. Então, de 1 até n, perdão. Eu posso começar de n até 1, só que aqui, acho que na matemática a gente não pode fazer decremento, né? Não lembro exatamente. Então, 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4 vezes 5 vezes 6 vezes 7 até o n. Vamos falar que o n é 10. Até o 10. Para todo n que pertence ao conjunto dos números naturais não nulos. Ou seja, eu começo em 1. O zero não entra aqui, né?
Tem os exemplos aqui, né? Fatorial de 5, 120, menos 10 não tem fatorial. Outra coisa, pessoal, a função fatorial ela cresce muito rápido, tá? Então vocês vão começar a ter problema de precisão, problema de estouro, que a gente chama de overflow, na variável inteira, muito rapidamente, tá? Então não tem problema, se você testar um número grande aqui e ver que deu um número negativo totalmente sem sentido, não tem problema, tá? Testa em números pequenos, tá bom? Até 10 vai funcionar. 10 acho que funciona, tá bom? Série de Fibonacci, aqui já tem que pensar um pouquinho mais. Qual que é a série de Fibonacci, pessoal? É uma série que inicia em 0, 0. Às vezes a gente vê que ela inicia em 0 e 1. E o próximo elemento, que é da série, ele é a soma dos dois anteriores. Então eu iniciei com 1 e 1, o próximo é 2. O próximo elemento é 1 somado com 2, que dá 3. O próximo é 2 somado com 3, que dá 5. O próximo é 3 somado com 5, que dá 8. O próximo é 5 somado com 8, que dá 13, e assim por diante. Aqui já tem que pensar um pouquinho. Ah, tá. Aqui, ó, o primeiro termo é o termo 0, o segundo termo é o termo 1, ou seja, esse cara aqui é o termo 0 da série, esse cara aqui é o termo 1 da série, esse cara aqui é o termo 2 da série e assim por diante. Por que que eu estou iniciando em 0, pessoal? Porque isso aqui vai ser uma ideia fundamental que a gente vai ter que usar depois, tá? Então vamos acostumar a pensar em início usando 0, tá certo? Isso tem a ver com endereçamento de memória, tem a ver com a estrutura de dados que a gente vai ver no próximo capítulo também, tá? Muito bem, esse tem que pensar um pouquinho, tá bom? Escreva um programa que peça ao usuário o termo da série de Fibonacci que ele quer e que seja obtido, e então exibe esse termo. Aqui, vocês têm que mostrar os 20 primeiros. Então, os 20 primeiros termos... Opa! Os 20 primeiros termos são esses aqui. O próximo programa, você vai ter que reaproveitar o que você fez aqui, só que o usuário vai fornecer, vai falar qual termo que ele quer. Ah, eu quero o termo 0. Fibonacci 0 é 1. Eu quero o termo 5. Fibonacci de 5 é 8. E é mesmo, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5. O quinto termo é o 8. O 15º é o 987. Se vocês irem de 0 até 15, esse aqui é o 15º termo. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tá bom? Tem que pensar um pouquinho aqui. Aqui, pessoal, talvez seja onde que vai dar um pouquinho mais de dor de cabeça para vocês. Quando está lidando com estrutura de repetição, gente, assim, é o primeiro enrosco, né, nas disciplinas de programação, principalmente para quem está vendo a primeira vez. É a primeira coisa que começa a incomodar, vamos dizer assim. Não é difícil, depois vira, né, uma coisa totalmente trivial, mas inicialmente a gente acaba sofrendo um pouco. Eu vou fazer esse primeiro exercício, o restante vocês vão fazer. Tá certo? Então, é extrapolar a ideia do primeiro, tá? O que que ele quer? Escreva um programa que exibe o seguinte desenho usando obrigatoriamente a estrutura de repetição for. Você simplesmente poderia usar 5 printfs aqui, um imprimindo um asterisco, pulando linha, depois mais um para 2 asterisco, depois para 3, depois para 4, depois para 5. Só que eu quero que vocês pensem um pouco mais e usem a estrutura de repetição for. Vejam, se eu pensar em cada linha como um for que pula a linha, e se eu falar que o meu for começa, o meu i começa em 1 e ele para em 5, para cada i que eu estou, eu tenho uma quantidade de asteriscos proporcional, igual, na verdade, né? Se eu tenho i igual a 1, eu tenho 1 asterisco naquela linha. Se eu tenho i igual a 2, eu tenho 2 asteriscos naquela linha. Se eu tenho i igual a 3, tenho 3 asteriscos. Só que pensem, eu tenho uma estrutura que vai pular linha e vai ter esse controle da quantidade. Só que para cada linha eu ainda preciso repetir os asteriscos aquela quantidade de vezes. Então eu vou ter um for dentro de um outro for. Então, o que que a gente precisaria ter aqui? Vou passar a ideia, tá? Olha só, eu quero imprimir asterisco, asterisco, asterisco. Estão vendo o que eu estou fazendo? Pulo linha, faço 5. Se eu tivesse mais uma, pulo linha, faço mais 5. Então, tem um for.
onde eu começo meu i em 1. Vou começar em 1 para ficar mais claro, depois eu faço como eu faria com a experiência que a gente acaba tendo, né? I menor ou igual a 5, i mais mais. Se eu imprimir o i aqui, eu vou imprimir o quê? O 1. Se eu imprimir o i e pular a linha, eu vou imprimir 1, depois 2, depois 3, depois 4, depois 5. Ah, por que usa i, pessoal? I, pessoal, vem essa história de usar i para controle do for vem lá da linguagem Fortran, tá? Que o nome das variáveis indicava o tipo delas, tá? E as variáveis inteiras eram variáveis i, j, k, l e até um pouco mais, tá? E foi uma coisa que foi sendo trazida. E até na matemática, quando a gente quer falar de um vetor ou de elementos, né, ou de uma matriz, a gente vai usar índices, iniciando em i, uma matriz vai usar ij normalmente, né? Aqui na computação, vão ter essa estrutura de dados que eu já repeti, já falei algumas vezes que a gente vai estudar, que são os arrays, que os brasileiros traduziram ela para vetor, mas sim, não é um vetor, tá? Então assim, a gente não vai usar esse termo, tá? A gente vai chamar de array mesmo. A tradução seria arranjo, tá? Não vetor. Mas infelizmente traduziram array para vetor e array de duas dimensões traduziram para matriz. A gente vai evitar esse tipo de coisa, tá? Para a gente usar a terminologia correta, tá bom? Muito bem. Então, na primeira linha, o meu i vale 1, na segunda vale 2, na primeira execução vale 1, na segunda 2, na terceira 3, na quarta 4, na quinta 5. Agora só, vejam só. Eu quero que na primeira rodada do for imprimir um asterisco, na segunda rodada imprimir 2, na terceira 3, na quarta 4. O que eu faço? Eu vou fazer um outro for. Aí eu uso a variável j. É muito difícil ter mais de 3 fors um dentro do outro, tá certo? A não ser que sejam programas de brinquedo que a gente vê testar conceito, aprender conceito. Mas a gente sempre vai nomear as variáveis do for de i, j, k, tá bom? Se tiver um quarto nível ali, um L, tá bom? Então, olha só. O meu j, eu quero rodar ele dependendo do meu i. Então, se eu inicializar o j em 1 e falar que enquanto o j for menor ou igual a i, vejam só agora, a condição depende da variável do for de fora, e eu quero incrementar o for, o que vai acontecer? Quando o i estiver valendo 1, o j inicializa em 1, 1 é menor ou igual a 1, roda, incrementa, j passa a valer 2, 2 é menor ou igual a 1? Não. Paro esse for, vou para o for de fora, incremento o i, passa a valer 2. Na hora que eu entro no for de dentro, o j vale 1. 1 menor ou igual a 2? É, roda, incremento o j. 2 menor ou igual a 2? É, roda, incremento o j. 3 menor ou igual a 2? Não. Então percebam, esse for está rodando dependendo da quantidade que eu tenho no i. Então aqui é a impressão do asterisco. Asterisco, pelo amor de Deus, já falei isso antes, né? Não é asterístico. Já vi professor de português falando asterístico. Contra a barra N. Olha só o que vai acontecer. Vou fazer um teste de mesa. Aqui o teste de mesa já se mostra um pouco mais útil. Então, olha só. Começou, i está valendo 1. Entrou aqui, j está valendo 1. 1 é menor ou igual a 1, que é o teste. Esse aqui é menor ou igual a esse? É. Então, imprime um asterisco. Incrementa o j passa a valer 2. 2 é menor ou igual a 1? Não. Parou o j. O que vai acontecer? Pula a linha, o cursor está aqui agora, incrementa o i passa a valer 2. Aqui ele continuou valendo 1, né? Incrementa o i, o j começa com 1 de novo. 1 é menor ou igual a 2? É. Incrementa o j. 2 é menor ou igual a 2? É. Imprime asterisco. 3 é menor ou igual a 2? Não. Parou aqui, pula a linha, que é a última instrução do for de fora, incrementa o i, j começa com 1, depois j passa a valer 2, depois j passa a valer 3, 2, 3, aqui continua valendo 3. Quando continuar valendo, eu não vou repetir mais, tá? Eu deixo sem repetir. A gente entende que está valendo a mesma coisa. J passa a valer 4, 4 menor ou igual a 3? Não. Parou, pulou linha, 4, 1. J1, 2, 3, 4, na hora que o J passar a valer 5, ele para. Quando o J valer 1, quando valer 2, quando valer 3, quando valer 4,
Quando valer 5, pula a linha. O I passa a valer 5, o J começa com 1 de novo, porque 5 do I é menor ou igual a 5, é aqui que eu faço a parada, né? Faço a impressão dos 5 asteriscos, pulo mais uma linha, incremento o I em 6. 6 é menor ou igual a 5? Não, parou, então eu tenho desenho. Se eu quiser esse triângulo aqui com 10 linhas, é só trocar esse 5 por 10, certo? Porque a lógica é a mesma. Tudo bem, pessoal? Então, eu acho que é isso. A gente termina a nossa primeira parte, a gente vai ter que dividir mesmo, porque deu 50 minutos já. A gente termina a nossa primeira parte da aula de estrutura de repetição e depois eu vou gravar a segunda parte. Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido. Quaisquer dúvidas me mandem e-mail ou a gente resolve no plantão semanal. Tudo bem? Falou, valeu, tchau.